3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Hoffman e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. E agora vamos conversar sobre a teoria dos jogos. Eu queria que o senhor comentasse o que é o Dilema do Prisioneiro e o Jogo da Galinha. Eu acho que são... e a Caça ao Cervo, que é a que é mais próxima do livre mercado. Se eu quiser comentar esses 3 modelos... A teoria dos jogos é uma abordagem muito interessante que usa modelos e modelos matemáticos, racionais, estratégicos para interpretar uma série de dinâmicas políticas, sociais, econômicas, etc. Que basicamente pensa o seguinte: os atores, os agentes são racionais, eles tentam maximizar a probabilidade e cada um age levando em consideração a ação dos outros de forma estratégica, ação estratégica. Então, por exemplo, eu quero ganhar uma guerra, mas eu sei que o outro também quer. Então eu tenho que tentar ganhar a guerra sabendo que o outro também quer. Eu quero ganhar as eleições e sei que o outro também quer. Então tento fazer isso levando em consideração esse negócio. E aí eles criam uma série de simulações de modelos, são formalizados matematicamente, inclusive, etc., que representam N situações reais no mundo. O Dilema do Prisioneiro é o mais fácil, ou mais conhecido, que se aplica, por exemplo, à Guerra Fria, a questão do cenário da bomba atômica, etc., que fala o seguinte: imagina que um policial pega 2 criminosos que cometeram um crime junto lá, pega eles, leva na delegacia, coloca eles em 2 salas separadas e quer que eles contem o caso, que admitam o crime, contem como aconteceu. Confessem. E aí ele apresenta algumas possibilidades para eles, né? E aí tem uma matriz matemática. Ele fala: olha, se você ficar calado, eu não tenho como te culpar disso, então você sai ali, ou 0 com 1 ano, depende, tem alguns cálculos matemáticos diferentes. Se você confessar antes de seu colega, e seu colega não confessar, você recebe um grande desconto na pena. Se vocês 2 confessar juntos, os 2 confessar, aí não. Aí os 2 terão uma pena. Então, ele dá incentivos, basicamente, para confessar. Se você falar, eu vou te dar uma pena, um desconto de pena. Você falar, confessar e trair seu companheiro. E aí o que acontece? Segundo, quando se desenvolve a matriz matemática, o racional, qual seria? O resultado ótimo para os 2 seria ficar calados e não confessar. Só que cada um em salas separadas, ficando com medo que o outro fale, tende a confessar. E aí os 2 se ferram, na verdade, porque os 2 confessam e chegam num quadrante pior, onde o total dos anos que pegam, os anos de pena que pegam, é o maior possível. E se tivéssemos múltiplas interações? Exato. Se tivesse, por exemplo, comunicação entre eles e múltiplas interações, aí eles poderiam chegar num acordo e combinar, basicamente. Que foi o que aconteceu. Isso foi aplicado ao cenário atômico da Guerra Fria. E a ideia qual era? O eficiente, o racional seria os 2 países, União Soviética e Estados Unidos, não usar a bomba atômica, não jogar. Porque seria bom para todo mundo. Mas cada um, por medo do outro jogar a bomba atômica, vai querer jogar antes. Aí os 2 vão jogar e vamos destruir o mundo, basicamente. Então a previsão na época era: a bomba atômica será usada. E sabemos que não foi, certo? Mas por que não foi? Por N motivos, mas inclusive porque na crise dos mísseis de Cuba em 62, os 2 presidentes chegaram à conclusão, estavam quase chegando a usar, né? Então chegaram à conclusão: olha, antes de usar, vamos colocar uma linha telefônica direta, a linha vermelha, ficou famosa, né? Que antes de usar,
cada um liga pro outro. Oh, você tá usando? Não use, tá? Não tô apertando. Eu também não tô apertando. E aí, como eles passaram a comunicar, isso quebrou o jogo, entre aspas. Então, se tivesse comunicação, os dois poderiam combinar, etc. E é isso. Assim como tem incentivos, né? Quando você tá interagindo mais vezes, Claro. a você cooperar. Cooperar. Inclusive, tem alguns modelos em que você... o tit-tat. Tic-tac, Em que você... Se a pessoa não coopera, você não coopera. Não coopera. Até que ela possa aprender, né? Eu achei bem interessante isso. Legal. Outra coisa legal é o modelo Fuga da Galinha. Esse você usa o livro todo. Sim. Se você quiser comentar um pouco. O jogo da galinha é o seguinte. De vez em quando volta algum jogo, geralmente entre adolescentes, perigoso, etc. Por exemplo, nos Estados Unidos já teve uma corrida de carro, dois jovens que iam em direção de um precipício. E quem freava o mais tarde possível ganhava. Né? Quem tinha mais medo e freava antes, perdia. Obviamente, correndo o risco de frear tarde demais e morrer. Os dois baterem. Aí pode ser feito também um contra o outro. Sim. Ou os dois paralelos em direção ao precipício. Então, assim, qual é o ponto? O jogo da galinha, assim, por que se chama galinha? Porque a ideia lá era... Galinha em português significa outra coisa, tem uma outra conotação. Mas lá era... O jogo numeroso. Quem freia antes é o bobo. O bobão que perdeu, né? Então, ninguém quer ser o bobo, ninguém quer perder. Então, mais que você ser o bobo, na verdade, o que as pessoas priorizam? Não morrer. Priorizam a vida. Então, na verdade, as pessoas tendem, a maioria, claro que tem gente que não, e teve gente que não, que morreu neste jogo bobo, a maioria das pessoas tendem a priorizar a vida e, em segundo lugar, não parecer o bobo. Então, na verdade, as pessoas tendem a cooperar. E o jogo do servo, que você perguntou antes, é o seguinte. Por que vem deste nome? Então, desculpa, sobre o jogo da galinha, qual é a aplicação disso? Né? Por exemplo, questões como o meio ambiente, né? Onde seria bom se todo mundo cooperasse e poluísse menos? Sim. Mas mesmo não cooperando, é racional um só dos dois ir nessa direção, ou seja, poluir menos, frear antes o carro, né? Então, é conveniente mesmo dessa forma. E o jogo do servo gera mais cooperação ainda. Por quê? É o seguinte, tem dois caçadores que caçam coelhos, por exemplo. Cada um caça um coelho. Mas eles podem entrar num acordo e combinar para o dia seguinte caçar juntos e caçar um servo, um animal de grande porte. E aí eles combinam, ok, amanhã, 8 horas, vamos encontrar aqui para caçar o servo. Qual é a probabilidade que os dois apareçam ali e que mantenham a palavra dada? Alta, por quê? Para ambos é conveniente, porque metade de um servo, eles vão dividir, né? Metade de um servo é bem maior que um coelho. Então, cooperando, os dois ganham. Então, a cooperação é muito provável, quase certeira. Então, qual é a implicação disso? Que todas as vezes que a cooperação é conveniente para ambos, as pessoas cooperam. E isso é uma grande metáfora do mercado. O mercado é isso. É um jogo, é uma caça ao servo o tempo todo. Então, por que as pessoas cooperam no mercado? Porque se ganha mais cooperando. Uma pergunta que eu tenho aqui, inclusive eu acho que teria cabido muito bem aqui, é sobre os chamados paradoxos da cooperação, paradoxos da ação coletiva. Se o senhor puder comentar um pouquinho o que é o paradoxo de Condorcet e outros em que você pode estar agindo racionalmente, do ponto de vista individual, mas que a coletividade como um todo não se beneficiaria do resultado final. Sim. Existem vários paradoxos do voto que basicamente mostram o seguinte. Algumas coisas. O primeiro é que não há uma representação perfeita entre a vontade da sociedade, as vontades das pessoas, as preferências das pessoas e os resultados finais de uma votação ou eleição. Por quê? Basicamente é o seguinte, que o que as pessoas não entendem é que o sistema eleitoral não é neutro. Dependendo do sistema de votação que você escolher, mesmo com as mesmas preferências das pessoas, o resultado mudará. Então, por exemplo, se nós fizermos agora uma votação sobre qual o melhor dos meus 3 livros, né? Se eu falar assim, votem A, B ou C, o primeiro, o segundo, o terceiro,
terá um resultado. Se eu falar ao contrário, entre estes últimos dois, mentiram para nós sobre o Brasil e a ciência política, qual é o melhor? A ciência política. Ok, agora entre a ciência política e o primeiro livro sobre Kirchner. Aí as pessoas votam. Terá um outro resultado diferente. Banalmente, sempre uso o exemplo Ou seja, da Copa a do forma Mundo. como se seleciona as operações políticas disponíveis modifica ou instrumentaliza o resultado. Exatamente. Então, Copa do Mundo é mata-mata. Diferente do campeonato corrido, né? Pontos. O resultado muda. Né? Quando basta você mudar uma regrinha, um pequeno cálculo, você impacta o resultado. Ainda mais, isso considerando as preferências uniformes e constantes. Mas ainda pior porque as pessoas, na verdade, sacam o jogo, sabem, entendem o processo eleitoral, o sistema eleitoral, mesmo se achamos que não. E votam de forma estratégica. Então, por exemplo, sistema eleitoral agora, vamos no que conta. No Brasil sabemos como funciona, aí para presidente tem primeiro turno e segundo turno. Mas o que acontece? Se não tivesse segundo turno, por exemplo, as pessoas votariam de forma diferente, porque votam de forma estratégica. Então, dependendo do sistema eleitoral, o resultado muda. Então, Inclusive, eu achei brilhante a sua exposição de como é que o sistema dos Estados Unidos ser baseado no primeiro turno fortaleceu a ideia do bipartidarismo. Também, claro. Se o senhor quiser expor um pouquinho, aproveitar que tá tocando nesse exato tópico. Porque alguns pensam que isso seja uma questão cultural, que no Brasil tem muitos partidos e tal, blá, blá. E é verdade que o Brasil tem hoje a segunda e sempre foi a primeira fragmentação partidária, maior fragmentação partidária do mundo. Tem muitos partidos. Não tem nada de cultural, é uma questão de incentivos, de regras, de sistema. Se, paradoxalmente, você pegar o sistema eleitoral americano e implementasse aqui amanhã, teria o mesmo resultado idêntico. Claro que mudariam os nomes dos partidos, os candidatos, mas em termos sistêmicos seria idêntico e vice-versa. Por que lá se gera isso? Por como é o sistema eleitoral, as pessoas que acompanham as eleições americanas, né, devem saber lá como funciona. O sistema majoritário. É eleito um deputado em cada distrito. Vejam, vou tentar ser rápido e simplificar. Imagine que eu tenha muitos partidos, como é no Brasil. Mas em cada distrito eu tenho só um eleito. Qual é a probabilidade de um partido pequeno, tipo Novo, PSOL, PP e outros e tal, eleger alguém? Muito Zero. Qual é? Muito pequeno. As chances reais são só do PT e do PL de eleger alguém. Então, o que acontece? Todos os partidos da esquerda tentarão fazer acordos no longo prazo se fundir com os partidos, com o PT, todos da direita com o PL. E é por isso que acontece dessa forma. Ao contrário, se eu em cada distrito, como é aqui, tenho mais eleitos, eu sei que os primeiros são do PT e do PL. Mas, se eu jogar bem, um ou dois eu vou emplacar. Então não tenho tantos motivos assim para me juntar ao PT ou PL. Eu posso criar outro partidinho e ter alguns eleitos. Então é uma questão de incentivos. Eu acho que tem uma coisa que eu acho muito interessante da sua exposição aqui durante o livro. Eu estou adiantando vários tópicos, aproveitando. O senhor demonstra que, baseado em qual sistema nós estamos partindo, nós podemos ter tipos de pautas diferentes. Então, o senhor mostra, por exemplo, que sistemas que nos sistemas bipartidários, a tendência é que eles fixem determinados tópicos e eles têm uma preferência nesses tópicos e, inclusive, o senhor menciona, né? Os honored positions, os positions sets e mais um que agora me fugiu a mão porque eu lembrei dessas coisas difíceis. E o senhor mostra que há tendência para o multipartidarismo, como é o caso do Brasil, ter pautas mais voltadas a mais tópicos, a mais questões, e no bipartidarismo ter menos tópicos e menos fricção legislativa. Se o senhor quiser comentar sobre isso. Sim, isso inclusive, a outra questão que você citou antes, é mais comum em outros manuais também. Isso menos. Isso sou mais eu. Por quê? Eu explico com exemplo no mercado. Simples.
Se eu tiver só 2 empresas de bebida, né? Uma vai fazer a bebida X, outra vai fazer a bebida Y. Se começar a surgir mais empresas, 3, 4, 5 empresas, aí uma vai fazer uma outra bebida X igual, mas um pouco melhor, outra igual, um pouco mais barata. Mas afinal, quando eu tenho muitas empresas, a enésima empresa, para ser notada, para se destacar no mercado, terá que fazer algo diferente. Uma caracu. Exato. Então, terá que fazer algo muito diferente para ser notada e para ser comprada. É a mesma coisa em política. Se eu tenho já 30 partidos, o enésimo partido terá que falar algo diferente para ser notado. Por isso surgem muitas pautas diferentes. Enquanto, ao contrário, quando há 2 partidos, eles podem até se permitir o luxo de não falar de alguns tópicos e deixar de lado. Porque não vai surgir um outro partido e vai falar daquilo e vai pegar aquilo. Assim, surgir até surge, mas vai ficar tão pequeno e irrelevante que ninguém nem fica sabendo. Então, Inclusive, isso é um outro conceito muito interessante que o senhor trabalha. Há uma diferença muito significativa entre os partidos que de fato expressam alguma vontade e aqueles que existem. Se o senhor quiser mencionar isso. Eu falo para meus alunos que na ciência política se contam todos os partidos, mas nem todos os partidos contam. Porque tem N formas de contar os partidos para contar o índice de fraccionalização, se chama, que é fragmentação partidária. Só que nós sabemos que, por experiência, que tem partidos que não contam nada, que são tão pequenos que não contam nada. Né? Então, se contam, se calculam, mas não tem relevância política. Não ter relevância política para o grande jogo da política nacional, por exemplo, a presidente, é uma coisa. Não ter... Então é isso, né? Se calcula para ter o coeficiente de fragmentação partidária, mas não tem poder político. Né? Agora, isso não significa que não tenham poder nenhum. Né? Porque, por exemplo, existem as chamadas alternativas irrelevantes, que são, por exemplo, partidos menores, que não têm chance de ganhar, mas que impactam o resultado eleitoral. Por exemplo, isso acontece muitas vezes na França. Nas eleições francesas para presidente também tem primeiro e segundo turno. Geralmente não se decide a coisa no primeiro turno e se vai para o segundo turno. E geralmente o que acontece nas últimas décadas? A esquerda apresenta vários candidatos diferentes. E nunca nenhum deles consegue chegar ao segundo turno. Então, por exemplo, você tem Macron contra Le Pen, da direita. Lá Macron, que é um centrista, centro-esquerda, ok? Contra a direita. Se você somasse todos os votos obtidos por todos os candidatos de esquerda, ele iria para se fosse só um, ele iria para o segundo turno. Talvez até ganharia. Mas como se dividiram, né? Então ninguém consegue ir. Então acontece, tem partidos que são irrelevantes, são alternativas irrelevantes, mas que impactam, fazem com que o outro não consiga ir ao segundo turno. Se ele não se candidatasse, o outro receberia mais votos. E aí, por isso, depois, paradoxalmente, os votantes da esquerda, os eleitores, vão ter que escolher entre Macron e Le Pen. E aí votam Macron, mesmo não gostando muito. Você acha que isso está acontecendo hoje no Brasil? Na direita? Pode acontecer. Até agora, para as pesquisas de opinião, eu diria que não. Né? Os 2 candidatos, ainda muita coisa pode acontecer até outubro. Mas parece que serão Flávio, os 2 no segundo turno, Flávio e Lula. Não, mas você acha que há uma tendência para que a esquerda se unifique em torno de um nome só? Sim, e a sim. direita seja essa figura, essa estrutura fragmentada? Entendi. Até agora sim, mas eu acredito que não. Porque, assim, até agora é fragmentada a direita. Mas 2 coisas. Primeiro, não sei se todas as candidaturas da direita irão para frente até o final. Ah, tem isso. Segundo, não sei nem se a candidatura da esquerda seguirá até o final Unificada. única. Entendi. Eu não sei nem se Lula se candidatará mesmo ainda. Entendi. Isso é verdade. Isso é verdade. Tem uma chance maior que zero dele não se candidatar. Inclusive, isso é uma coisa muito importante, né? Aproveitando aqui, vou de novo para outro tópico, porque é bom a gente cobrir do livro um pouco. Há uma diferença muito significativa entre aquele que é o líder, aqueles que são partes, membros de determinados grupos, aqueles que são diretamente ligados, ajudantes diretos, né, os assessores e afins, os militantes e aqueles que são a massa, né, do que configura um partido.
A esquerda, nesse sentido, ela foi se organizando sob essa ideia de que o líder era o Lula. Sim. E de que, de uma forma ou de outra, era muito estável, muito confortável estar com o Lula Paz e Amor, negociando e trazendo as vantagens, mais ou menos as mesmas garantias, sem o risco. Então ele minimizou o risco dentro da esquerda. E fortaleceu um incentivo para você não ser a liderança principal. Só que agora o Lula eventualmente vai morrer. Então, o Lula criou um cenário, abre aspas, irracional para a esquerda. Porque por mais que tenha sido mais confortável e provavelmente os partidos tenham crescido durante o período do Lula, ao mesmo tempo agora eles não têm um líder para colocar, né? O que você acha disso? Sim, com certeza. Lula fagocitou a esquerda, né? Cronos que come seus filhos. Porque é uma figura preponderante, gostando ou não, super carismático e de sucesso, né? Então, hoje, ou é Lula ou é nada. Né? Sem Lula, não são nada. O PT é um partido presidente aéreo, importante, grande, tudo, mas é uma componente personalística muito grande, associada a Lula. Muita gente vota Lula, não vota PT. Vota PT porque vota Lula. Isso com certeza. Então, é isso mesmo. Sobre o que eu concordo, 100%. O que eu posso adicionar sobre isso que você estava citando? Você vê que é minha culpa, desculpa. É porque eu peguei a análise que ele já faz no livro, eu só apliquei o caso concreto. É isso por isso mesmo. que é um pouco mais difícil. Mas se você quiser comentar... Mesmo. Não, é isso mesmo. Vamos para outro tópico. Tô bom então nisso. Tá muito bom, aprovado.